Esse protagonista é o mais sanguinário que eu já vi. Vem comigo conferir essa história sombria e emocionante, onde a vida calma e pacífica de Adonis é brutalmente interrompida quando sua mentora é metralhada bem em sua frente. Bom, eu acredito que ninguém ficaria feliz vendo isso. Aqui teremos revolta, vingança e um protagonista sombrio determinado a fazer justiça com as próprias mãos. Sem mais delongas, bora pro recap. O anime começa nos explicando algumas coisas desse mundo. Ele nos conta que no início Deus criou a humanidade e depois criou as bruxas. Deus compartilhou seus poderes com elas e disse-lhes: "Em meu lugar, vocês guiarão os humanos impotentes." As bruxas concordaram e juraram se dedicar a ajudar os humanos em nome da amizade. Até que chegamos aos dias atuais, onde a tecnologia e ciência humana evoluiu e a humanidade decidiu que não precisariam mais da ajuda delas. E até as colocaram como inimigas, assim começando uma intensa e implacável caça às bruxas. Após essa breve explicação, vamos começar a história. Adonis e sua mentora seguem pelo deserto procurando outra cidade para se refugiarem. Apesar de Adonis ser humano, Chloe, sua mentora, é uma bruxa, e assim como as outras, ela está sendo perseguida. Eles parecem estar perdidos, e Chloe vai checar seu mapa. Porém, Adonis tira um smartphone do bolso e diz que já encontrou a localização deles. Ela, ao ver isso, fica indignada. E ela fala que se ele usar essas máquinas estranhas, eles podem rastreá-los. Adonis, por sua vez, diz que ele que montou aquele celular. Então eles não podem o rastrear, já que ele usa magia para as comunicações em vez das tradicionais ondas de rádio. O garoto fica bem orgulhoso enquanto explica sua criação. Mas Chloe não gosta tanto assim, e desce o sarrafo nele para ele largar de ser besta. Em dado momento, Adonis pergunta a ela de forma séria o porquê deles terem que continuar fugindo. E Chloe apenas responde que é por conta dela ser uma bruxa. Complementa falando que a maneira como a humanidade olha para as bruxas mudou, e agora simplesmente viver é uma luta para todas elas. Ele não entende muito bem, mas segue sua viagem com ela. Enquanto conversavam, Chloe fala que eles logo devem achar uma cidade para viverem de forma tranquila. E Adonis deveria entrar para a escola, e diz que ele talvez até encontre uma namoradinha. O garoto, por sua vez, diz que não quer ir para a escola. Ele prefere continuar sendo aprendiz dela. E nesse momento, Chloe brinca com ele, perguntando se ele gosta de mulheres mais velhas, o que deixa o garoto bem envergonhado e sem jeito. Eles parecem estar bem felizes, mas isso termina quando um grupo de humanos aparecem rapidamente em vários veículos. Adonis até tenta ajudar com sua magia, mas Chloe o proíbe de fazer isso, e ela mesma, sozinha, acaba com todos eles. Após isso, Adonis fica pistola e pergunta por que dela não o deixar ajudar, já que ele também pode lançar feitiços. Chloe fala que Adonis é muito inexperiente com magia, e antes dela terminar de falar, o garoto invoca um espadão gigante. Lá ele. Adonis então começa a questionar se ela não deixa ele lutar porque ele é humano, assim como eles. E como ela é boazinha, ela não quer que ele mate sua própria espécie. Mas Adonis fala que não suporta mais não poder protegê-la também, o que surpreende muito ela. Logo Chloe abraça ele e fala que também ama o garoto. Preste atenção no tanto que os dois são apegados e se amam. Logo mais, isso explicará, ou pelo menos justificará, as ações de Adonis. Nesse momento, um tipo de dispositivo é ativado mesmo congelado pela magia de Chloe. Ele envia a localização deles para os humanos que estão os perseguindo. Com essa informação, eles usam um tipo de tecnologia de teleporte e levam os dois até a capital imperial. O imperador logo se apresenta, mas fala que quer falar com eles não como imperador, mas sim como um simples ser humano. Ele diz que desde muito tempo eles vêm sendo protegidos pela magia das bruxas. Sempre que ocorriam desastres naturais ou pragas, eles dependiam delas para os ajudarem. Porém, a ciência e tecnologia dos humanos avançou muito, e finalmente eles conseguiram se sobressair em relação às bruxas. Ele logo começa um discurso pregando a supremacia humana, e falando que eles não são mais fracos. E com esse discurso, ele consegue apoio de toda a população humana para o extermínio de um determinado grupo de pessoas, no caso as bruxas. Notaram a semelhança com um certo austríaco que tinha um bigodinho? Pois é. Ele segue pregando a supremacia humana e dizendo que não precisa mais da ajuda das bruxas para nada. Bom, sendo assim, era só ele deixar as bruxas em paz e ficava tudo certo, né? Mas ao contrário disso, ele prega total extermínio das bruxas, já que não precisam mais delas. E o pior, o canalha fala bem, e com sua oratória ele inflama a população e consegue apoio quase que unânime de todos os humanos.
Nesse momento, Adonis e Chloe são teleportados e aparecem diante de todo mundo ali. Adonis manda Chloe fugir e diz que irá ganhar tempo, mas ele é facilmente imobilizado por alguns guardas. O imperador então diz ter entendido. Adonis foi criado por uma bruxa e diz que isso é o fim do mundo. Nesse momento, Chloe fala com o imperador. A bichona tá pistola e ela fala que se ele valoriza a vida do seu povo, ele deve soltar o aprendiz dela imediatamente. Agora o pau vai quebrar, bicho. Ela invoca o cajado de gelo e faz uma expressão bem assustadora. Ela diz não querer lutar contra os cidadãos que são humanos como Adonis, mas o imperador não está deixando opções para ela. Ela começa a conjurar sua magia e vai macetar geral. Bom, era isso que eu gostaria de dizer, mas a realidade é dura, meu amigo. Quando ela estava terminando de conjurar sua magia, de repente ela é completamente anulada, e tanto sua magia de gelo quanto seu cajado desaparecem num piscar de olhos. Chloe não entende nadinha. E o imperador explica o porquê daquilo ter acontecido. Ele fala que, felizmente para ele, os humanos conseguiram desenvolver uma tecnologia que anula completamente a magia das bruxas. E sendo assim, naquele momento, ela não é muito diferente de um humano. Adonis também tenta usar sua magia com a caneta, porém ela não é ativada. Nesse momento, o imperador se aproxima de Chloe e simplesmente rasga as roupas dela, assim expondo seu corpo, e também dá um tapão no rosto dela. Enquanto isso, os humanos taradões começam a tirar foto dela, fazendo os comentários mais repugnantes sobre a bruxa. Fala sério, se vocês não estão desejando o fim da humanidade também, vocês estão malucos. As bruxas não fizeram absolutamente nada contra os seres humanos. O simples fato delas terem poder causou tudo isso. Agora eu quero que tudo pegue fogo, podem me jogar. O único erro dentre todas as criações de Deus é a humanidade. E como era de se esperar, Adonis fica completamente revoltado ao ver isso. E ao ver o garoto gritando e falando que vai matá-los, o imperador ordena que os seus soldados o matem. Chloe, ao ouvir isso, se curva diante dele e diz que Adonis não tem nada a ver com isso. Foi ela quem o criou. E ela entende que eles querem erradicar todas as bruxas, mas aquele garoto é humano como todos eles e não devem matá-lo. Ela ainda diz que o sequestrou e o criou como escravo, e por isso ele segue ela. E por fim implora para que não eliminem o garoto. Adonis, ao ouvir isso, não entende nada, já que ele sabe que ela só está falando isso para salvá-lo. O imperador então aponta sua arma para Chloe e ela, chorando, agradece a Adonis por tudo. Nesse momento, ele se lembra do dia que ela o encontrou em um beco. Ela sorriu e cuidou dele como se ele fosse o seu próprio filho. E antes dela terminar de dizer que ama Adonis, o imperador pilantra puxa o gatilho e mata Chloe. E não bastando, ele manda os soldados atirarem com suas metralhadoras, assim estraçalhando completamente o corpo da mulher. Ela, em seus últimos momentos, se lembra de tudo que passou com Adonis e diz ter sido realmente muito feliz ao lado dele. Adonis presencia tudo aquilo e fica completamente revoltado e com raiva. E você acha que acabou? Não. Com requinte de crueldade, o imperador manda que cortem a cabeça dela e ergue para todos como se fosse um troféu. Mano, ele não sabe o que está fazendo. Esse moleque vai crescer num ódio e eu acho é pouco do que irá acontecer daqui em diante. Já já vocês verão. Aqui temos um longo time skip. E se passaram 10 anos desde que Chloe foi morta brutalmente. Adonis não foi morto. E aqui está o erro deles. Mas o garoto está confinado em uma prisão, com o máximo de segurança possível. Agora vamos até uma das celas da prisão, onde pessoas de outro império que foi derrotado são mantidos presos. Ao ver duas garotas brigando por pão, Doroka, essa garota aí, oferece o seu a uma delas, para que a briga se encerre. Prestem atenção nela, essa garota será muito importante para o desenrolar da história. Ana, outra garota, pergunta se ela vai ficar bem, já que ela deu seu pão a outra pessoa. Doroka fala que está tudo bem, já que ela tem muita energia. Ana pergunta a Doroka o porquê deles guerrearem tanto, já que a maioria das bruxas foram eliminadas. Mas após o fim das bruxas, os humanos começaram a lutar entre si, o que não faz sentido, já que pregaram que a humanidade seria feliz após exterminarem as bruxas. Doroka, por sua vez, usa alguns bonecos para tentar animar Ana, e até que funciona e faz a garota rir. Em seguida, os guardas aparecem chamando pelo número 218, que é o número de Ana. A garota fica completamente amedrontada, já que quando chamam um número, essa pessoa nunca mais volta, o que dá a entender que eles são eliminados. Doroka, ao ver que é o número de Ana, troca de número com ela e acompanha o soldado. Após isso, eles chegam em uma sala onde tem um cara esquisito. Ele diz que ela tem uma boa aparência e corpo, e logo manda ela tirar a roupa.
já que precisam checar o corpo dela para ver se está apresentável para o próximo senhor ao qual ela irá servir. Doroka, ao ver as outras garotas que foram antes completamente destruídas e desgastadas, fica bem assustada. Ela fala que eles são muito cruéis, mas enquanto o gordinho estranho vem tirar uma foto junto dela para zombar com a cara da garota, ela morde o dedo dele e pega seu smartphone. Doroka sai correndo e tenta usar o smartphone para abrir todas as celas, porém, ele não reconhece a voz do dono e se nega a autorizar a abertura. Doroka então tenta imitar a voz dele, e não me perguntem como, mas ela consegue de uma forma ou de outra o acesso e abre todas as celas das prisioneiras. E logo uma confusão generalizada toma conta do presídio, e Doroka segue avançando, até que ela chega em uma porta estranha, e resolve abri-la. Lá dentro há uma coisa estranha no centro, e Doroka fica intrigada. Os guardas chegam e derrubam a garota, mas felizmente ela já havia mandado abrir o compartimento estranho. E adivinhem só o que estava ali dentro. Exatamente, o nosso querido Adonis, agora 10 anos mais velho, mas ainda cheio de ódio pela humanidade. Ele se liberta das correntes e facilmente maceta os guardas sem dó. Após isso, ele se vira para Doroka e iria macetá-la também, já que para ele todos os humanos são culpados. A garota fica com medo e pede por favor que ele não mate ela. Adonis atira mesmo assim, mas fiquem tranquilos, ele não atirou nela. Após isso, vemos que os humanos mandaram um tipo de ciborgue atrás de Adonis, e ele realmente parece ser bem forte, apesar de ser bem esquisito. Lá fora, Adonis começa sua vingança sanguinária. Ele faz a bala do revólver ficar gigante e destrói completamente um dos prédios da cidade. E diz que agora é a hora de matar todos os cidadãos. Após isso, vemos Doroka. Ela conseguiu fugir e está perambulando pela cidade. Enquanto isso, o bicho está pegando. Adonis invoca um tipo de titã gigante e vai estraçalhando tudo e todos na cidade. É carro sendo arremessado, é prédio caindo, o bagulho ficou louco, meu amigo. E ele, com muita raiva, diz que é melhor que o imperador não fuja. Nesse momento, o general dos humanos pergunta onde está o dispositivo que anula magia, já que eles precisam daquilo para parar Adonis. Enquanto isso, Adonis segue destruindo tudo que está em seu caminho. Em dado momento, alguns tanques atacam Adonis, porém, estranhamente, os projéteis são desviados antes mesmo de chegarem nele, o que deixa todo mundo sem entender nada. Nesse momento, nos é explicado que esses 10 anos que Adonis ficou preso, ele passou estudando mentalmente magia, e também estudando a melhor forma de acabar com a raça humana quando ele conseguisse sair. Nos é explicado também que, como Adonis não é uma bruxa, a forma que ele usa magia é diferente. Ele depende da escrita para isso. E ele aprendeu com Chloe como transcrever os mecanismos de magia. E usando uma pena especial, ele consegue mecanizar a magia. E isso não seria possível sem uma professora excepcional. Agora, para Adonis não faz diferença de quem estava ali ou não 10 anos atrás. Ele quer é que tudo se exploda. Ele invoca 2 metralhadoras e começa a matar todo mundo que aparece em sua frente. O garoto até faz uma cara de satisfação enquanto isso, mas logo ele se dá conta que isso não o faz feliz. E nesse momento, vários mísseis atingem o bicho gigante de Adonis, e ele é arremessado para longe do Titã. E com isso, a cidade segue sendo destruída mais ainda, tanto por ele quanto pelos próprios humanos. E no meio daquilo tudo, Doroka aparece tentando confortar um garotinho que se perdeu de sua mãe. Ela o ajuda a encontrá-la e logo vai embora correndo. Após isso, nos é mostrado o Imperador Canalha. Vemos que ele está muito doente e fala que tem muito barulho lá fora. Sua esposa manda ele ficar tranquilo, já que o império que ele criou irá cuidar disso facilmente. Ele diz que isso tudo foi possível porque ele tinha uma certa rainha linda que o apoiou. Mas diz estar chegando ao fim, já que ele contraiu uma doença incurável. Será que é karma? Bom, é isso que acontece com quem faz o mal. Ele sempre retorna. O imperador pergunta se isso é uma maldição divina, mas diz que se for, ele não se arrepende. Graças a ele, eles construíram uma civilização hipercientífica e queimaram as bruxas. Segundo ele, tudo em nome do progresso. Para ele, a humanidade nunca evoluiria enquanto as bruxas estivessem entre eles. E também diz que a nova era não precisa de magia. Enquanto isso, Adonis está lá, destruindo o prédio, derrubando helicóptero e matando o máximo de gente que ele consegue. Em dado momento, na sala de controle, eles notam que um civil se aproxima de Adonis. E vemos que ele está falando de Doroka. Ela grita mandando ele parar com aquilo imediatamente. Ela pede que, por favor, que ele pare, já que ele tirou muitas vidas de cidadãos inocentes.
E quando ela fala que não quer mais ver gente inocente morrendo, Adonis fica mais pistola ainda, já que ele se lembra de Chloe sendo brutalmente assassinada. Adonis fica puto e diz que deveria ter matado ela quando teve a oportunidade lá na prisão. Doroka, por sua vez, diz que Chloe não gostaria de ver ele fazendo isso. E logo Adonis pega ela pelo colarinho e manda Doroka não ousar falar o nome de Chloe. E pergunta se ela é alguma distração dos humanos, já que eles sempre jogam sujo. Doroka, por sua vez, diz que Adonis foi o nome que a maior bruxa deu ao seu querido aluno. E continua dizendo que todas elas, as bruxas, sabem disso. O que dá a entender que Doroka também é uma bruxa. E é isso mesmo, a garota logo usa magia para mostrar que ela é como Chloe, uma bruxa. Adonis solta ela e ela se apresenta, mas Adonis não quer saber. Ele pega ela pelo pescoço e não acredita que ela é uma bruxa, já que para ele todas estão mortas. Ela insiste dizendo que foi uma das que sobreviveu, e Adonis pergunta o porquê delas não terem vindo ajudar quando Chloe precisou. Doroka pede desculpas e diz que todas estavam desesperadas para fugir, mas fala que podem fazer com que Chloe volte. Adonis pergunta o que diabos é isso, e manda ela não insultá-lo mais ainda. Doroka segue falando que se infiltrou entre as prisioneiras para libertá-lo, e fala que juntos eles podem trazer Chloe de volta. E para isso, eles precisam das memórias de Adonis com ela, e também precisam dele para ressuscitá-la. Adonis não quer saber, para ele ela está mentindo para não morrer, e logo invoca uma espada, e diz que irá matá-la por mentir para ele. A garota então diz que está tudo bem, se isso for satisfazê-lo, que vá em frente, mas diz estar feliz por ter conhecido ele e dá um bonito sorriso. Sorriso esse que amolece o coração do nosso protagonista sanguinário, já que ele lembra da sua mestra. Nesse momento, ele desiste de matá-la e pergunta se eles podem mesmo trazer ela de volta, enquanto chora bastante. Doroka diz que sim e pede para que ele vá com ela. E também diz que ele não está mais sozinho, mas quando ele amolece e estende sua mão para ela, bom, é isso aí que acontece. A garota simplesmente leva um tirambaço de sniper e é completamente destruída na frente de Adonis, que havia nesse momento como uma esperança para trazer sua mestra de volta. Após Doroka ser morta, o anime nos mostra um pouco de sua história. Vimos que o vilarejo onde ela e outras bruxas moravam foi atacado pelos humanos e dizimaram completamente todas as bruxas de lá. Graças ao sacrifício de Mia, outra bruxa amiga dela, Doroka conseguiu fugir. Vemos que aquela máquina que inibe o uso de magia foi usada nesse ataque. A Doroka foi confiada a missão de reportar tudo para Ofélia, a líder das bruxas. E mesmo relutando em deixar Mia para trás, Doroka acabou fugindo e fazendo como ela mandou. Após isso, voltamos a Doroka e Adonis. A garota em seus últimos momentos de vida se desculpa. E Adonis entra em desespero e pede por favor que ela não morra, mas infelizmente é tarde demais, até porque ninguém sobreviveria a um tiro de sniper como aquele. Antes de finalmente morrer, ela conta algo a Adonis, mas a gente só vai descobrir um pouco mais tarde. E nesse momento, soldados atiram e acabam de finalizar Doroka. Agora Adonis está cercado, os soldados miram nele, porém, antes que eles começassem a atirar, Adonis consegue conjurar um escudo. Em seguida, ele usa os próprios projéteis das armas dos soldados e maceta todos eles. Enquanto ele caminhava para macetar o último, o sniper que matou Doroka tenta acertá-lo, mas sem sucesso. Adonis então invoca uma bala gigante e dispara na direção dele. E o resultado é isso aí, restam apenas suas pernas. Adonis segue andando, e enquanto isso, Yuki, a irmã do general dos humanos, está tentando ativar a máquina que inibe magia. Porém, ela tem alguns empecilhos. Os cientistas que criaram a máquina falam que ela não pode ativá-la, já que descobriram que seu uso é extremamente nocivo para os humanos. E é exatamente por isso que o Imperador e vários outros soldados que usaram ela para matar Chloe estão muito doentes. A cientista diz que se usar ela novamente, o resultado será ainda pior do que antes, e que por esse motivo ela não pode ativá-la. Mas vocês sabem como são os adolescentes. Mesmo ouvindo tudo isso, a garota ativa a máquina para mostrar serviço para o seu querido irmão. Ao ativar, a magia de Adonis é anulada, e agora ele está vulnerável aos ataques. Mas olha o custo de tudo isso aí, e não dá pra dizer que não foi avisado, né? Yuki está quase morta, e a cientista, mesmo muito debilitada, conseguiu desativar a máquina. Nesse momento, os soldados avançam na direção de Adonis, e ele corre para tentar pegar sua pena.
Adonis tropeça antes de alcançá-la, e nesse momento, uma soldada se aproxima e diz que ela mesma irá finalizá-lo para salvar a humanidade. Será esse o fim de Adonis? Bom, daqui a pouco vocês irão descobrir. Vamos seguir com a história. A bichona pega sua arma e corta fora a cabeça do garoto. Após isso, ela volta aos outros soldados e traz a cabeça de Adonis consigo. Todos comemoram a morte dele e parecem estar bem aliviados. Nesse momento, vemos que tanto Yuki quanto a cientista foram gravemente afetados pelo dispositivo anti-magia, mas aparentemente elas não morreram. Em seguida, o imperador faz um discurso. O pilantra diz que com a morte de Adonis, finalmente eles se livraram da magia de uma vez por todas. E aí, eu conto ou vocês contam? O imperador diz que apesar dele ser um humano como eles, ele é um demônio, aprendiz daquelas que eles tanto abominam. O imperador diz estar muito arrependido por ter deixado ele vivo 10 anos atrás, mas diz que agora está tudo bem, já que o último vestígio das bruxas foi eliminado. Um tempo depois, vemos que os cientistas humanos analisaram o corpo de Adonis e chegaram à conclusão que o corpo que encontraram é falso. Nesse momento, vemos Adonis em uma maca gritando pra caramba. Ele parece estar sentindo muita dor. Uma das bruxas falam que era natural que um humano não fosse capaz de resistir ao teletransporte, mas felizmente o quadro de Adonis está se estabilizando e ele não deve morrer. Nesse momento, Ofélia, a líder das bruxas, aparece e lança uma magia em Adonis. Agora, vamos voltar um pouquinho no tempo. Lembram que ele teve seu pescoço cortado? Então, aquilo na verdade era um clone do corpo dele, e quem fez isso foi aquela soldada, que na verdade não é soldada coisa nenhuma. O nome dela é Ana, e ela é uma bruxa que estava infiltrada entre os soldados humanos. Graças a ela, eles conseguiram enganar os humanos e fugiram em segurança. Ela diz a ele que tudo aquilo fez parte do plano para ressuscitar Chloe. E nesse momento, a magia de teleporte é ativada em Adonis, enquanto Ana lamentava por Doroka ter morrido. Voltamos a Adonis e ele finalmente despertou. Ele estranha muito o lugar onde ele está e pergunta a Ofélia que lugar é esse. Ela diz que ali é a nação das bruxas, e logo vemos que elas vivem bem felizes por ali. Adonis, apesar de saber que elas não são inimigas, não confia muito nelas. Após o teleporte, o corpo dele ficou bem fraco, e por isso ele tem que usar uma cadeira de rodas para se locomover. Ofélia diz que ele não deve se preocupar, logo seu corpo voltará ao normal. Adonis pergunta se ela conheceu Chloe, e Ofélia diz que sim, e complementa dizendo que não há uma única bruxa que não a conheça. Ela era a bruxa mais forte, inteligente, alegre e gentil, e era admirada por todos. Mas certo dia, ela foi expulsa da nação das bruxas, e o motivo disso foi ela ter ensinado magia para uma criança humana, no caso Adonis. Ofélia até tenta explicar. Ela diz que para as bruxas a magia é insubstituível, é como se fosse a alma delas, e representa a amizade e a devoção que Deus cedeu a elas para liderar a humanidade. Na época em que Chloe adotou Adonis como seu aprendiz, todas as bruxas imploraram para que ela o abandonasse e voltasse para a nação das bruxas. Porém, a gente já sabe que ela não quis isso, né? Ela deu um lindo sorriso e pediu desculpas. Nesse momento, Ofélia mostra a Adonis a caneta que ele usa para fazer magia, e o garoto fica desesperado para pegar ela. Ele até tenta andar para ir pegá-la, mas por estar muito fraco acaba caindo no chão. Ofélia, enquanto isso, vai falando sobre a caneta. Ela fala que foi feita da pena de uma fênix e possui magia junto de seus adornos. Ela diz que é uma verdadeira obra-prima e somente Chloe poderia ter feito isso. Após essa explicação, ela devolve a caneta a Adonis. Agora Adonis fica sério e pergunta se a velha falava sério quando disse ser possível reviver Chloe. Ofélia, por sua vez, diz que as bruxas não mentem, e sobre isso ele pode ficar tranquilo, que é sim possível. Adonis então fica mais tranquilo e olha para o céu, mas para sua surpresa, ao olhar para cima ele enxerga o planeta Terra muito longe. Obviamente o garoto fica chocado. Ofélia explica que essa terra isolada está fora do alcance dos humanos, e eles chegaram ali há 10 anos. Agora é um lugar onde as bruxas possam viver tranquilamente. O nome do lugar é Lunamilha, e como o próprio nome já dá a entender, esse lugar fica na Lua. Vamos até a Terra e vemos que os humanos estão se preparando para uma batalha, o que é estranho, já que para eles todas as bruxas foram extintas.
Voltamos à Lua e Ofélia está conversando com Adonis. Ela fala que a ciência revelou a verdadeira natureza da humanidade. Ela se questiona que talvez Deus tenha criado o mundo esférico para impedi-los de ver muito longe, já que os humanos são gananciosos e logo se destruiriam. Em seguida, ela mostra as lápides de todas as bruxas que morreram pelas mãos dos humanos. Ofélia segue fazendo um longo discurso para Adonis, exaltando as bruxas e falando mal dos humanos. Adonis, ao ouvir tudo isso, fica meio desconfiado, mas vai seguindo a velha. Em dado momento, eles chegam em uma árvore. Ofélia diz que o seu nome é Mito, uma árvore que produz bruxas. Adonis fica impressionado e diz que essa é a primeira vez que vê uma de perto. Ofélia segue com as explicações e diz que as bruxas são unissex, e ao contrário dos humanos, elas não têm pares para acasalar. Elas recebem a vida diretamente dessas árvores, como futuros portadores do poder de Deus. A velha diz que essa é a última árvore sobrevivente, e foi trazida da superfície do planeta para lá. Tiveram que fazer isso porque os humanos queimaram todas as outras. E sendo assim, essa é a última árvore que pode gerar e regenerar bruxas. Adonis, ao ouvir a palavra regenerar, começa a se lembrar de Chloe. E começa a ter esperanças que sua mestra possa mesmo retornar à vida. Ofélia diz que ela precisa da ajuda de Adonis para que Chloe volte à vida. Ela necessita que ele transcreva as memórias que ele tem com ela em forma de magia. Ele deve consultar suas memórias e usar magia para que elas venham para a forma física. Por isso, Adonis é a chave para ela voltar à vida. Nesse momento, a velha vai embora e manda ele avisá-la quando estiver pronto para fazer isso. Adonis se deita observando o fruto da árvore e parece não acreditar muito que sua magia ressuscite Chloe. Enquanto pensava sozinho, uma bruxa aparece, aquela mesma que o salvou quando ele iria ser morto na terra. Ela parece bem brava e pergunta se Adonis não tem algo a dizer. Adonis fala que não sabe do que ela está falando, e nesse momento, a garota bem brava diz que Doroca morreu por ele. Adonis apenas fala que isso não é problema dele, já que as bruxas foram quem planejaram tudo aquilo. Adonis fala também que ela não deve descontar sua raiva nele, e após isso sai andando. Enquanto ia indo embora, Ana continua falando bem brava. Ela diz que os humanos são mesmo egoístas, e aposta que Adonis se acha sortudo por ser capaz de ressuscitar a mestra que tanto ama quando quiser. Ana, bem triste, começa a se perguntar o porquê delas terem arriscado suas vidas por alguém como Adonis. E nesse momento, Adonis se vira e fala bem bravo que é óbvio o porquê. Para ele está claro que elas querem usar Chloe para lutar contra os humanos, e pergunta se não foi para isso que Ana o salvou. A garota fica sem reação e pergunta o que ele está dizendo. Ele manda ela parar de ser trouxa e diz que Doroca falou para ele em seus últimos momentos de vida. Ela disse que as bruxas pretendem usar Chloe, e após eles reviverem ela, Adonis deveria fugir junto com Chloe da Nação das Bruxas. Adonis fala também que elas podem viver em ambientes extremos sem equipamento de proteção. Então não há por que construir uma instalação tão grandiosa como aquela. Adonis supõe que aquilo seja uma gaiola para manterem humanos. Ele suspeita que as bruxas irão sequestrar escravos humanos usando o teleporte e ensinarão magia de invocação no estilo escrito para que eles lutem, para que assim as bruxas que estão à beira da extinção consigam vencer. E para ensinar esse estilo desconhecido, precisam de Adonis e Chloe. Por isso, tanta insistência em revivê-la. Ana fica chocada em saber que Adonis descobriu tudo e pergunta o que ele irá fazer agora que sabe disso. Ela implora para que ele colabore com elas e diz que não permitirá que a morte de Doroca tenha sido em vão. Adonis é bem frio e fala que ele ainda irá ressuscitar Chloe, e isso não mudou, mas só irá tomar alguma decisão após ela mandar. O que for que ela escolha, ele irá acatar. E fala de maneira sinistra que se Chloe ver as bruxas como inimigas, ele também as verá da mesma forma. Em seguida, chega a hora da cerimônia de ressurreição. Todos os preparativos são feitos e o ritual é iniciado. Adonis começa a transcrever suas memórias para a magia. Elas começam a ser imbuídas no receptáculo na árvore. E enquanto isso, Adonis vai se lembrando dos momentos que passou com sua mestra. Ele lembra o quão bondosa ela era. E também se lembra que certa vez viu seu corpo repleto de marcas e machucados, tudo devido à perseguição que ela sofreu. Se lembra dela chorando enquanto dizia que não queria viver sozinha nesse mundo. Finalmente, o ritual vai chegando ao seu fim,
Mas ao contrário do que as bruxas pensavam, Chloe não é ressuscitada. Adonis reescreve as memórias e acaba trazendo Doroca de volta. Olha, eu aposto que as bruxas vão ficar bem revoltadas com isso. Estou muito ansioso pelo próximo episódio. E aí, você também? Me conte aqui nos comentários. E já aproveite e deixa o like e se inscreva que me ajuda demais. Sério galera, vocês não têm noção. E para você que é fera e sempre fica até o fim, deixei um vídeo incrível aqui na tela final. Ele conta a história de Fate, um garoto que nasceu com uma habilidade inútil e por isso ele sempre foi tratado como lixo. Até que um dia ele desperta o seu real poder e fica muito overpower. Assim, tendo uma grande virada em sua vida. Cliquem aí e vão lá, está simplesmente incrível, beleza? Até a próxima e fui!